Bem-vindo ao canal. Martim, casamentos em África, principalmente em Moçambique, casamentos. Então, mas aqui eu vou trazer uma experiência da minha parte, experiências que eu passei. Eu acredito que as mesmas experiências podem ser passadas por outras pessoas, porque o que acontece é que, geralmente aqui em África, ou em Moçambique, a camada juvenil, os jovens, começam um determinado relacionamento na rua sem o conhecimento dos pais, sem o conhecimento dos familiares, e às vezes elas acabam decidindo em casar. Mas há jovens que não têm experiência, não têm nenhuma experiência em relação ao casamento, não são casados. E o que acontece é que em África não tem um roteiro, ou não tem literaturas exatamente, ou um nome de procedimento que diz, não, para você casar, tem que passar por este processo. Agora, para esse conhecimento ser um bocado mais leve, eu aqui trago a minha experiência, quero transmitir a experiência para os outros, de quais são os passos que você para casar. Para chegar até o fase de casar, o casamento tradicional, depois o civil, aquele que fazem nos registros notariados, sim, é casamento civil, sim, chamam de casamento civil. Então, quando falamos de casamento na África, falar de famílias, culturas e valores que vão se unir de uma parte e da outra. E o casamento tradicional é para salientar que ele vai ser dividido em duas partes, três partes. Posso dizer, a primeira parte vai ser o pedido de um noivado, a segunda, o casamento tradicional propriamente dito, e a terceira fase, posso considerar a fase não muito importante, mas é a fase onde a noiva já passa para a casa de quê? Ou já passa de pertencer a você como parceiro. Em outras, na região sul chamam de Xidiane, mas é Xidiane mesmo, é Xidiane, uma cerimônia pós-casamento, ou uma cerimônia pós-casamento tradicional. Então, vou em partes. Primeira parte, que é a parte relacionada a cerimônias ligadas ao matrimônio, ou seja, vou à parte da cerimônia ligada à primeira parte que eu estava aqui a me referir. Então, como eu estava a dizer, em África não é você vai sair e informar isso. Então, o primeiro passo vai ser pedido formal à família. E o homem não vai pedir, ou não vai pedir de forma direta a família da tua esposa. Você chegar sozinho, colocou um casaco e tal, você vai, não, eu pretendo oficializar a relação com a vossa filha. Não. Porque usa-se intermediários. Esse processo todo usa-se intermediários desde o princípio até o fim. Ou seja, quem casa, exatamente são os intermediários que acabam fazendo tudo. Então, a sua família, nesse caso, vai até a família da tua noiva ou da pessoa que você quer transformar em noiva. Quando falo da família, não engloba pai e mãe. Vai englobar tios, tias, irmãs. E principalmente na tradição do centro, leva-se muito as senhoras. E mais alguns tios que têm um poder de negociação, que são bons na negociação. Geralmente chamam aqueles tios que põem aqueles fatos pretos, aqueles chapéus. E há esses que têm um poder de negociação. Então, os mesmos, carregados de alguns valores simbólicos, vão para a casa da tua parceira, neste caso, que você resolveu contrair ou unir os fatos, né? Na lei moçambicana chama união de fatos. Tá vendo? Então, prossegue, chegado ali, há um lote de procedimentos que faz. O primeiro procedimento é, na tradição africana, quando você quer casar, você não chega, bate a porta e entra. O que acontece é, você chega, tens que esperar, ou a tua família, a família que você encomenda, os seus enviados, tem de esperar com que a família da noiva, neste caso, ou a família da parceira, autorize a tua entrada. E, em alguns casos, a autorização é mediante o desembolso de alguns valores. Os valores, dependendo da localização, porque os valores flutuam, não são padrões. Tens que pôr chama-se um prato. Nós chamamos um prato, chama-se um prato. A pessoa responsável, ou o porta-voz daquele grupo que vai para lá, que vai fazer, vai pedir um recipiente,
chama um prato normal, que é prato que servimos comida, vai pedir um recipiente, vai colocar um valor monetário. Um valor pode ser de 50 meticais, 100, 200, 300, dependendo da condição financeira das duas partes. Então coloca-se. Este valor é só para pedir autorização para poder se fazer parte ou para entrar na casa da tua parceira. Então, a outra família, não sendo os pais também ali não ficam contigo ali. Os pais ficam também, ficam regos, ficam chefes naquele dia. Chefes não fazem nada, são tios, irmãos, sobrinhos é que fazem esse trabalho. Então, feito isso, depois de te autorizarem exatamente a entrar, depois de desembolsar aquele valor, depois de tirar aquele valor, colocar no prato e eles já aceitarem receber, aí sim vocês entram. Dá-se o caso, em algumas situações em que tens uma casa com um muro de vedação, depois tens a casa principal. Então, tem algumas famílias que são mais complicadas, eu não chamo de mais complicadas, mas é uma coisa bonita que acontece. Alguns chamam de complicação, mas é uma coisa bonita, é característica do casamento africano. Os valores são desembolsados no portão, depois, para entrar dentro de casa, você tem que desembolsar de novo aqueles valores, pedindo autorização. Aquilo é um princípio de pedido de autorização, que você vai pedir autorização, dizer, não, eu quero entrar, ou trago aqui uma missão dentro dessa casa. Então, se forem te autorizar, em outras situações de novo, para tu sentares, para poder sentares nas cadeiras, ou para aqueles teus enviados especiais, sentarem na cadeira, e poderem falar exatamente com aquelas pessoas, é preciso também, de novo, desembolsar algum valor para poder ter autorização. E isto faz-se de uma forma tradicional, a comunicação é bem perfeita. Aqui é o nível da África, muito perfeita, é uma coisa bem bonita. Depois disto, para tu abrires a boca, só para poderes informar, ou para a tua família poder informar, dizer, não, nós viemos aqui com a seguinte menção, você vai ter que desembolsar mais algum valor. Por isso, é essencial que você faça com que os seus enviados sejam munidos de valores monetários que possam cobrir todas essas situações que você vai encontrar na família da tua futura, ou da tua noiva, nesse caso. Então, chegado ali, você desembolsa, a família vai desembolsar o valor. Depois de desembolsar o valor, seguem as apresentações. Vão se apresentar e tal, e diga os objetivos. Nota que você como parceiro não está ali. Você pode estar em casa nesse momento. Está em casa, você recebe a situação com o telefone. Começa a ter ali naquele grupo, daquele elenco que você mandou ali, até sempre alguém que vai dizer, mano, está a falar isso, coisa X, Y, Z, para poder avançar. Estou a falar só o dito anelamento. Daí passam-se por aquelas negociações todas, as famílias acabam se conhecendo. Em outros casos, chamam a filha para poder confirmar exatamente se conhece aquela família ou não. Porque pode-se dar o caso de virem pessoas estranhas dentro da casa. Então, alguém tem que confirmar. E a pessoa que vai confirmar vai ser a pessoa que conhece aquelas pessoas. Geralmente tem sido a sua parceira. Porque tem havido um pré-aviso. Vocês falam, tipo, mesmo as famílias acabam comunicando. Dizem, não, estamos a vir para aí. Depois disso, nesta fase você está a querer oficializar o namoro. Você está a oficializar, ainda nem no bolo você ainda não chegou. Você vai oficializar, então, procura-se alguns, a família, nesse caso a família da noiva, para caso de oficializar aquela relação, pede alguns isso. Não, em alguns casos as famílias não pedem, você já vem com algum conhecimento que não, para a gente pedir a mão da plana de X em casamento, o que nós temos que fazer, ou em oficializar aquela relação de namoro, o que temos que fazer? Temos que tirar um valor simbólico para o efeito. Isso, se há pretensão exatamente da outra família dar outro passo, ou se não houver pretensão, volta-se para casa para poder dar relatório, mas já pede-se a dita lista de lobolo. E este pedido é acrescido de desembolso de valores. Então, se a família está preparada, vai te dar a lista, né? A lista dos itens que vai se precisar para poderem dispensar a filha para poder avançar. E a lista, geralmente, uma das coisas que às vezes nem faltam nessas listas são os fatos para as mães, os fatos para pai. Não porque os pais não tenham fatos, mas é uma coisa simbólica aqui ao nível da África, aqui ao nível de Moçambique, em pedir um fato, tá vendo? Do pai, um fato da mãe, e tem o fato completo. O fato completo tem que vir com casaco, camisa, gravata, sapatos, meias, cintos. Outros até exageram, colocam roupa interior, mas para outros casos não se exageram tanto.
E na mesma lista é acrescida a roupa da tua noiva, a roupa que a tua noiva vai usar no dia de quê? Da cerimônia do louvor. E mais outros itens. E há uma coisa que não falta, não sei nos dias de hoje, as coisas. Tem famílias que pedem vinho, um garrafão de vinho de 5 litros, outros substituem vinho por óleo. Quando são famílias um bocado mais religiosas, eles acabam substituindo o vinho com óleo, com sabão, com algum item que eles acham que tem valor. E coisas que não faltam. Grades de cerveja e de refrescos acompanhadas com as suas capulanas. É tradição africana, isso não vai te faltar. Isso mesmo não vai te faltar. Tenha em mente que isso não vai faltar. Então, recapitulando o processo de casamento. A família chega, desembolsa determinados valores logo no portão. Depois de desembolsar os valores, o que ela faz? Pede autorização para poder sentar, passa-se o período de negociação, a família confirma que na verdade conhece as pessoas, depois disso, querendo avançar, pede-se a lista, se a família estiver preparada com lista, pode ceder a lista naquele momento, caso não, ela pode enviar a lista mais tarde. Então, passado isso, já passou para a primeira fase. Então, leva essa lista, volta-se com ela, apresenta-se a ti, para criar condições de como fazer a liquidação dessa lista. Então, se estiveres preparado, passa agora para a segunda fase, que é a fase dita, o dito louvor.